para partirmos agora para o nosso sermão. Irmãos, hoje, conforme deliberação da nossa igreja, faremos um sermão relembrando a reforma, né? Nós estamos na Semana da Reforma, próxima sexta-feira. Enquanto o mundo pagão celebra Halloween e essas coisas, a Igreja de Cristo, ela celebra o dia da Reforma, quando Deus levantou os reformadores que corrigiram a Igreja e trouxeram a Igreja de volta aos padrões apostólicos. E neste pequeno sermão, manifestando gratidão a Deus por ter levantado aqueles reformadores e ter liberto o povo das garras da superstição, nós vamos meditar num sermão em que relembra 3 características de Cristo que os reformadores trouxeram novamente à tona, que estavam esquecidas há 12 séculos. 3 características de Cristo que são abençoadoras à sua igreja e que não foram pregadas pelos desvios da igreja por 12 séculos. Podem ter sido pregadas por grupos que eram fiéis, mas não pela igreja que se desviou, né? Então, o sermão vai abordar essas 3 características e nós, com o coração jubiloso de gratidão a Deus, nós vamos relembrar, meditar a respeito dessas 3 características de Cristo e agradecer a Deus por ter levantado aqueles homens. Muitos morreram, né? Suas famílias morreram, foram perseguidos, mas tiraram as igrejas dessa garra do engano, né? Um período que historicamente, não teologicamente, mas um período que historicamente foi chamado de período das trevas, tá? Com a ausência, né, da verdadeira pregação. Então quero convidar os amados irmãos para a leitura do Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Quero também convidar a Santa e Amada Igreja para apenas mais um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, leremos o verso 20. Mateus capítulo 12, verso 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Glória a Deus por isso. Foi exatamente isso que Deus fez nesses 12 séculos de desvios. Oremos, irmãos. Convido a igreja a uma breve oração. Pai eterno e santo, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Senhor, por toda a tua bondade, Deus, que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua graça, obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus justo, reto e bom. Neste momento, Deus, diante da tua santíssima palavra, neste ato de culto, nós anelamos, Deus, pela tua instrução. Nós necessitamos, Deus, nós precisamos, Senhor, do teu conselho, da tua direção, que a tua palavra venha como remédio, Deus, para as nossas vidas, como um bálsamo, Deus, como uma água que nos refrigera a alma, uma água fresca que nos refrigera a alma, como pastos verdejantes que nos alimentem, Senhor. Nós necessitamos. E para isso, Deus,
Nada que venha de mim mesmo pode nos satisfazer. Por isso, mais uma vez, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a ti que envie teu Santo Espírito. E que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Que nada saia dos meus lábios, que não provenha do Senhor, e que seja ministrado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra. Amém. Porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, tua filha amada, que oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. E glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar que em Belém da Judéia vos nasceu o Salvador. Mas o que significa o nascimento de uma criança há mais de 2000 anos atrás? Para que nós possamos entender essa questão, nós devemos lembrar que Cristo deve nascer no nosso coração, todas as vezes que estamos diante da tua Santíssima Palavra. No período da Idade Média, quando Deus começa a levantar os pré-reformadores e depois os reformadores, houve luz na libertação. Quando um homem leu: o meu justo viverá pela fé. E de fato, é pela fé em Cristo, o bom pastor, aquele que nos conduz aos pastos verdejantes, às águas de refrigério para a nossa alma. Aquele que tem um bordão e um cajado, não só o cajado, mas o cajado e o bordão. O cajado para nos conduzir e o bordão para afastar os lobos que querem nos devorar e que devoraram milhares de cristãos por 12 séculos. E ainda nos nossos dias, devoram cristãos em alguns países do mundo. Então eu quero relembrar com os irmãos o fato notório que Deus fez, levantando aqueles reformadores para corrigir a sua santa igreja, para que ela voltasse aos padrões bíblicos. E a primeira coisa que eu quero lembrar com os irmãos são 3 características de Cristo que não foram pregadas, pelo menos não pela igreja desviada. O Cristo professor, o Cristo alertador e o Cristo perdoador. Foram 3 desvios, entre tantos outros, que os reformadores corrigiram e que vai fazer toda a diferença na vida daquele fiel sincero, daquele cristão que almeja ter uma vida fiel a Deus. E a primeira coisa que eu quero meditar aqui com os irmãos é que a reforma nos trouxe de volta o Cristo professor. Ainda ontem no estudo nós falamos que a Igreja Romana, todos os seus atos litúrgicos e os seus atos religiosos eram todos celebrados em latim. A missa era celebrada em latim, ou seja, o fiel ele não recebia instrução nenhuma. Ele apenas estava limitado a fazer aquilo que o clero mandava que ele fizesse. Ofertas, cultos a relíquias, procissões, autoflagelos, penitência, e ele fazia todo aquele complexo conjunto de coisas que a igreja obrigava ele a fazer, sem saber ao menos por que estava fazendo aquilo, porque ele não tinha acesso às escrituras. E os ensinos eram todos num idioma que ele não conhecia. Ele simplesmente não entendia nada. Mas a reforma trouxe de volta o Cristo professor. E eu quero mostrar para você, na esperança que você perceba a importância disso. Veja porque foi importante trazer de volta e resgatar para a igreja o Cristo professor. Cristo, o professor que ensinou a verdade. Este Cristo do Salmo 23, versos 1 a 3, que eu quero mais uma vez ler aqui com os irmãos. Salmo 23, versos de 1 a 3. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso,
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Cristo faz assim através do ensino, ensinando o seu povo. Ora, veja, nada nos faltará, não vai nos faltar a instrução que nos tornará conscientes e conhecedores de quem é Deus. Marcos 4:1 diz que ele ensinou à beira-mar. Veja que o ministério de Cristo foi fundamentado no ensino, e não em manifestações emocionais, mas no ensino. Ele fazia as curas, ele fazia os sinais, porque isto era o propósito de Deus, tanto para Cristo como para os apóstolos, para que as pessoas vissem que havia poder ali e se interessassem por aquilo. Mas o fundamento é o ensino. Tanto Cristo ensinou como os apóstolos. Veja, Marcos 1 diz que ele ensinou à beira-mar. Lucas 4:31, ele ensinou no dia de sábado. Marcos 6:2, ele ensinava na sinagoga. Marcos 6:6, diz que ele andava pelas aldeias ensinando. Marcos 6:34, diz que ele lhes ensinou muitas coisas. Lucas 11:1, ele ensinou os discípulos a orar. Lucas 19:47, diz que Jesus ensinava diariamente no templo. Ele foi descrito por Nicodemos como um mestre vindo de Deus, em João 3:2. Frequentemente enfatizamos outros atributos de Jesus, como seu amor, misericórdia, perdão, vida e oração. E a lista pode continuar indefinidamente. Mas quantas vezes enfatizamos o fato de que ele foi um professor? Na verdade, a maior parte dos relatos do Evangelho são dedicados aos ensinos de Cristo. Veja que, até para mostrar como Jesus dedicou o seu ministério ao ensino, houve aqui um esforço de falar várias vezes, em vários locais, em várias situações, e para várias pessoas, que ele se dedicou a esse ensino. Nós vemos que no Sermão do Monte, que vai de Mateus 5-7, esse sermão é cheio de instrução. O discurso do Monte das Oliveiras, em Mateus 24-25, ele explica escatologia, as últimas coisas. E o ensino dos discípulos na noite, na noite da sua traição, vai de João capítulos 13-17. Portanto, não só é importante que Jesus nos ensinou, mas é importante o que ele nos ensinou. Quando o apóstolo Paulo esteve lá no Areópago, em Atenas, ele viu um altar que os gregos destinavam ao Deus desconhecido. Isso significa que eles imaginavam que poderiam adorar um Deus sem o conhecer. E o apóstolo Paulo diz, não, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E ele diz, nele existimos, por ele fomos criados, nele existimos e nele nos movemos. Ou seja, ele é tudo em todos. É o Deus que é tudo em todos. E que, segundo o Salmo 139, é impossível fugir dele. Então, este Deus que nos garante a vida eterna através do conhecimento, como vemos na oração sacerdotal, em João 17:3, que Jesus diz, a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Esta vida eterna, não existe vida eterna sem este conhecimento. É necessário conhecer este Deus. Então, Jesus era um professor, e isso significa que Deus é um professor. Ele ensinou que o ensino é a base para ser cristão. Eu gostaria que você visse com seus próprios olhos, embora eu tenha o texto aqui, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 45. Eu vou abrir a minha também. João 6:45. E veja a importância do Cristo professor. João 6:45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto,
todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Note isso. Note como é importante isso. Isso aqui é o próprio Cristo falando, tá? Cristo está dizendo o seguinte, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo está falando como é o processo da salvação. Ou seja, ninguém pode vir a mim, diz Cristo, se o Pai que me enviou não o trouxer. E a profecia do Antigo Testamento que diz que está escrito nos profetas. Cristo falando isso, olha isso, vocês já foram alertados sobre isso desde a era dos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Ou seja, sem este aprendizado, ninguém vai ao Pai. Agora você veja o que foram 12 séculos de subversão. 12 séculos onde não houve ensino, para que as pessoas pudessem aprender a respeito do Pai. Para fazer a vontade de Deus, devemos ser ensinados, assim como João. João diz em João capítulo 7, verso 17: se alguém quiser fazer a sua vontade, esse ensinamento saberá se é de Deus ou se fala por mim mesmo. Para fazer discípulos, eles devem ser ensinados, conforme vemos na grande comissão de Mateus 28, 20, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então veja que Cristo, professor, foi omitido do mundo pelo desvio da igreja. E eu quero falar algo ainda mais grave. Na nossa época, na nossa geração, muitas igrejas locais estão omitindo o Cristo professor. A igreja está se resumindo em cultos emocionais, em pessoas que não vão cultuar porque reconhecem que Deus merece culto, mas vão cultuar porque querem ser salvos, ou seja, está se cultuando a si mesmo, está fazendo uma obra religiosa para ser salvo, e não indo cultuar a Deus por gratidão, voluntariamente, como é o dever de todo homem, ir adorar o seu Deus. Essas pessoas estão vivendo deste ponto porque não conhecem o Jesus professor e não conhecem o ensino. Ele ensinou a verdade de Deus. Jesus é aquele que está cheio da verdade e traz a verdade, conforme João 1, 14 e 17. Ele ensinou que devemos adorar a Deus em verdade. João 4, 24, quando ele fala com a mulher samaritana. Ele ensinou que a verdadeira liberdade vem por meio do conhecimento da verdade, conforme João 8, 32, que ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse que ele próprio é a verdade. Em João 14, 6, nenhum outro homem no mundo advogou para si ser a própria verdade. Somente o próprio Filho de Deus pôde fazer isso. Ele orou para que os discípulos fossem santificados na verdade. João 17, 17, na sua oração sacerdotal. E em resposta à pergunta de Pilatos, ele disse, Pilatos diz: tu és um rei? Jesus disse: tu dizes que sou um rei. Eu nasci para este fim, e para este fim vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, omitir os ensinos de Cristo para a igreja é querer amordaçar o Evangelho e a Santa Palavra de Deus. E isto foi resgatado pela misericórdia de Deus na ação daqueles reformadores que Deus levantou no século XVI. E a nossa igreja ela mantém hasteada essa bandeira do ensino, e nós vamos levar até quando Deus nos permitir. A pregação dessa igreja será o ensino da verdade,
conforme os reformadores deixaram no século XVI, conforme a Bíblia ensina, Cristo, o professor, que veio nos ensinar a respeito da verdade. Se ele não nos ensina, nós simplesmente não saberíamos. Por mais beneficiados que fôssemos em nosso intelecto, nós simplesmente não conheceríamos essas coisas. Somente sabemos o que ele nos revelou, por isso sabemos. A segunda questão, a segunda característica de Cristo que a reforma nos trouxe de volta é o Cristo alertador. Antes, eles viviam somente fazendo a vontade do clero. E não havia advertência nenhuma. Só haviam ameaças, mas por parte do clero. A reforma nos trouxe de volta o Cristo alertador. Alertador é aquele que avisa do perigo. O Salmo 23, 4, nós vemos aqui que Cristo, ao nos pastorear, ele nos avisa do perigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, existe o vale da sombra da morte. Existem os lugares perigosos. Existem perigos na peregrinação do cristão nessa terra. Mas, com Cristo nos pastoreando, o alertador, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Por que eles me consolam? Porque o cajado me conduz no caminho seguro, e o bordão espanta todo aquele animal que vem com a intenção de me devorar, todos os perigos do caminho. Então, este Cristo alertador foi também resgatado na época da reforma para ser pregado novamente pela igreja. Ele nos alerta principalmente sobre o pecado. Veja, depois de curar um homem paralítico no tanque de Betesda, Jesus disse: eis que já está curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. João 5,14. Jesus cura aquele homem fisicamente, mas faz um alerta para ele: o pecado te mata. Mesmo eu te curando e você passar o resto dos seus dias gozando de ótima saúde e usufruindo daqueles seus membros que não funcionavam, no caso suas pernas, que você não podia andar, mesmo você usufruindo desse benefício, se você continuar numa vida de pecados, você terá uma eternidade de condenação. Então Jesus é o alertador. Nós necessitamos deste alerta. É aquela velha história que eu já contei. Se você vem dirigindo o seu carro e você vai entrar numa curva e passa um homem que já passou pelo lado de lá e ele só acena por você e sorri, mas não faz nada para te alertar, você retribui o aceno e depois da curva tem uma ponte caída. O que você pensaria desse homem? Ele viu a ponte caída, mas não me avisou. Agora, se você está na mesma situação, você vai entrar na curva e vem um homem e ele tenta te alertar, manda você parar, faz sinais alertando que existe um perigo. Você então não sabe o que é, mas você, por precaução, você reduz, e quando você sai da curva você vê uma ponte caída. O que você vai pensar daquele homem? Você vai ter gratidão por ele. Você fala assim: obrigado que aquele homem me avisou, ele te alertou do perigo. E Cristo, uma das funções de Cristo foi ser o alertador, e alertou sobre o pecado. Ele diz que cometer pecado torna o pecado nosso Senhor. Veja aqui, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. E ele adverte que para que nos arrependamos do pecado ou vamos morrer neles. Em Lucas 13, 3-5 diz: a menos que se arrependam, todos da mesma forma perecerão. A menos que se arrependam, todos da mesma forma perecerão. Esse é o Cristo alertador, que não pode ser omitido do nosso conhecimento, para a nossa consciência. Ele nos avisa sobre os falsos mestres. Ele nos alerta não só do pecado, ele nos alerta sobre os falsos mestres. Não é só o cajado, é o cajado e o bordão, como eu falei. A vara para afugentar os lobos predadores. Tá? Em Mateus 7,15 Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E olha como ele alerta isso.
Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Irmãos, o lobo, ele só quer a gordura da ovelha. Ele só quer o benefício que a ovelha pode produzir para ele. Ele não está preocupado com o bem-estar da ovelha. O lobo, ele não está preocupado em levar a ovelha para pastos verdejantes, para águas de refrigério. Não é essa a preocupação dele. O que tira o sono dele é se a ovelha não vai fornecer a gordura que ele quer. Se a ovelha não vai fornecer o benefício que ele quer. É isso que tira o sono dele. Não é a preocupação com a ovelha, se a ovelha está alimentada ou não. Se a ovelha precisa de refrigério ou não. Se a ovelha está no caminho da sombra da morte ou não. Ele nem se preocupa com essas coisas. E Jesus vem nos advertir a respeito deste falso mestre. Em Marcos 13, 21, 22, ele diz: e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo lá, não acredite, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas, para que possam desencaminhar, se possível, os eleitos. Se possível fosse, eles enganariam até os eleitos. Mas as ovelhas de Cristo reconhecem a voz de Cristo. E eles sabem aonde está a verdade, aonde está o caminho. A ovelha de Cristo reconhece. E ela sabe. Em Lucas 6, 26 diz: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois da mesma maneira fizeram a seus pais os falsos profetas. Falarem bem de vocês, ou seja, aquela bajulação toda. E Jesus fala: não fique contente com isso não. Ai de vocês, porque eles fizeram isso com seus pais. Sabe quem fez isso com eles? Os falsos profetas. Na época de Jeremias, principalmente. Quando Jeremias era uma voz solitária, pregando que se não houvesse arrependimento, viria o cativeiro babilônico. Enquanto os profetas só queriam pregar o que o povo queria ouvir. Haverá prosperidade. Os falsos profetas pregavam. Haverá prosperidade. E Jeremias pregava: se não houver arrependimento, haverá um cativeiro babilônico. A mão de Deus pesará. Uma nação forte virá. Uma nação cruel virá. Mas eles queriam ouvir falar sobre a prosperidade. E ele nos alerta ainda sobre o inferno. Jesus fala mais sobre o inferno do que qualquer outro escritor da Bíblia. E ele diz aos discípulos que pregariam a sua mensagem. Ele diz: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. A esse temei. Não tema homens que não podem fazer nada com o teu futuro. Tema a Deus, que pode fazer perecer no inferno a tua alma e o teu corpo. Ele fala isso em Mateus 10, 28. Ele diz aos fariseus que não acatavam a sua mensagem. E ele diz palavras duras, mas eram palavras de alerta. Ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Esse Jesus alertador não pode ser omitido. Nós devemos entender o Jesus alertador e sermos gratos a ele. Mateus 23, 33 ele diz isso. Ele avisa a todos os seguidores que mesmo as coisas mais preciosas desta vida não valem o preço do inferno. E ele diz: se a tua mão te faz tropeçar, corta fora. Melhor é entrar aleijado na vida do que com as duas mãos ir para o inferno, ao fogo que nunca se apaga e onde o verme não morre. E depois em Marcos 9, 43, 44. E ele avisa em Mateus 5, 46, que o castigo eterno está reservado para aqueles que não se entregam a ele. E estes irão para o castigo eterno. Jesus é, portanto, o que avisa do perigo fatal. Não só nos ensina o caminho da vida, mas ele nos adverte do perigo. E a terceira característica de Cristo, que estava afastada ou omitida da pregação da igreja, mas que a reforma trouxe de volta, é o Cristo perdoador. Na época da igreja, na época do desvio da igreja, eles não pregavam Cristo perdoador. Eles pregavam a venda de indulgências. Então ele falava: se você quer ir para o céu,
deposite uma oferta nesta urna. Havia um homem chamado Tetzel, que ele ia com esse gasofilácio viajando por toda a Europa, por todas as igrejas. E esse foi um dos pontapés iniciais da reforma das 95 teses que Lutero colocou na frente da Catedral de Wittenberg. E ele dizia, eles creem na falsa doutrina do purgatório. E eles falavam, olha, tem alguém da sua família no purgatório? A hora que você der a sua oferta, quando a tua moeda cair no fundo do gasofilácio, a alma do teu ente querido sai do purgatório e vai para o céu. Não falava de Cristo perdoador. Falava uma mentira para o povo. A fim de arrecadar dinheiro. Vendiam o reino de Deus por dinheiro. Exatamente como movimentos infiltrados hoje na igreja evangélica faz. Pessoas que colocam suas próprias fotos na porta da igreja, como se fosse o dono da igreja. E que desviam dinheiro do povo, prometendo bênçãos e prosperidade para o povo, se o povo ofertar. É exatamente como esse Tetzel fazia. Então a pessoa estava lá, não tinha o ensino, não tinha o Cristo professor, porque não havia o ensino. Não tinha o Cristo alertador. As pessoas estavam cegas, só acreditavam naquilo. Aí chegava alguém falando, olha, se você tem um parente no purgatório, dê a sua oferta. Quando a sua moeda cair no fundo do gasofilácio, aquela alma vai sair do purgatório e vai para o paraíso. E a pessoa entrava numa crise, de um conflito, numa espécie como é que fala quando alguém está sendo chantageado? Uma espécie de chantagem emocional, né? Porque a pessoa entrava naquilo e falava, olha, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, vai que está lá no purgatório. E eu gostaria que... Então eu vou ter essas 2 moedas aqui, eu vou pôr uma para cada um. Já morreu meu irmão, já morreu não sei quem, já morreu meu amigo, já morreu o meu marido. Então eu vou colocar a moeda, quem sabe ele está lá no purgatório, a hora que minha moeda cair eu liberto ele. Eu não posso me omitir de fazer isso. Olha só. Olha que coisa cruel. E eles tinham as escrituras, viu? Eles tinham as escrituras. E mesmo assim faziam isso. E omitiam o Cristo perdoador. Mas irmãos, não é assim que se perdoa pecados. Não é dando oferta que se perdoa pecados. O perdão dos pecados está no arrependimento genuíno. E pedir a Deus, Senhor, pelo sangue remidor de Cristo na cruz, me perdoa dos meus pecados e das minhas falhas. Somente Deus pode perdoar os pecados. Não é a tua oferta. Você pode ofertar tudo que você tem para a sua igreja. Não é assim que você alcança o perdão de pecados. Não é isso. É o arrependimento sincero, genuíno, interno. Aquela tristeza que fala, Senhor, a culpa é minha. Eu realmente fiz isto. Me perdoa. E me perdoe não só por isso que eu fiz, mas me perdoe por eu ser pecador. Por eu ter essa tendência, me perdoe. E, obviamente, a palavra nos assegura que Ele nos perdoará. Então a sua missão era salvar o perdido. Desde o começo, quando o anjo fala para Maria, quando o anjo fala para José, e ela dará à luz a um filho, se referindo a Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. E Marcos 2:17 diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em Lucas 19:10 está escrito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foi isso que Cristo fez, movendo aqueles libertadores, aqueles reformadores, levando a mensagem da salvação de volta, tirando aquelas pessoas, tirando o mundo da Idade Média e tirando aquelas pessoas daquela superstição toda que estava enriquecendo alguns e condenando os inocentes. Em Lucas 1:76-77 diz, sim, e tu, filho, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar conhecimento da salvação ao seu povo na remissão dos seus pecados. E ele tinha autoridade para perdoar pecados. Quando aqueles homens, quando eles estavam no local pregando, cheio de gente, levaram um paralítico para ele, abriram o telhado, colocaram o paralítico na frente dele, e ele, antes de curar aquele paralítico, ele diz, os teus pecados estão perdoados. Ele fala para aquele homem. E os fariseus que estavam ali, mas quem é você para perdoar pecados? Ele falou, sou
o Filho de Deus, sou filho do homem. E eu vim buscar e salvar perdidos. Você acha que eu não tenho poder para perdoar pecados? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Para esse paralítico. Então, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda, toma o teu leito e vai embora. E aquele homem, então, levantou, pegou o próprio leito que ele foi carregado a vida inteira e saiu levando por baixo dos braços. Então, em Lucas 7, 44 e 48, ele se voltou para a mulher e disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas ela lavou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste beijo, mas essa mulher, desde que entrei, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com bálsamo. Portanto, eu te digo, falou para a mulher, seus pecados, que são muitos, estão perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. E ele disse-lhe, perdoados estão os seus pecados. Esse Simão, que recebeu Jesus na casa dele, viu uma mulher que tinha uma vida não boa, né? Uma vida desordenada. E essa mulher ficava ali chorando aos pés de Cristo, beijando os pés dele e passando um bálsamo nos pés dele. E esse Simão não falou nada, mas ele pensou. Ele falou assim, se esse aí fosse profeta de fato, ele saberia quem é essa mulher que está fazendo isso. E aí então ele pega e fala para Samuel, olha, eu entrei aqui, você não me beijou. Eu entrei aqui, você não lavou os meus pés, que era costume naquela época, né? Eu entrei aqui, você não me deu um óleo de unção, você não me fez nada. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela tem feito todas essas coisas. E eu falo, os pecados dela, que são muitos, eu sei quais são os pecados dela. Estão perdoados. A multidão dos pecados dela estão perdoados. Então, veja que ele tem autoridade para perdoar pecados hoje. Como diz em Mateus 28 e 18, toda autoridade me foi dada. Em João 20, 22 e 23, e dizendo isso, soprou sobre eles o Espírito e disse, recebeis o Espírito Santo, de quem perdoares os pecados, eles serão perdoados, e de quem todos os pecados vos restiverem, eles serão retidos. Falou isso para a igreja. Certo? Este perdão vem pelo sangue de Jesus. Mateus 26, 28. Porque este é meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Este perdão deveria ser pregado em seu nome, por sua autoridade. Lucas 24, 47 diz, e que o arrependimento e a remissão dos pecados sejam pregados em seu nome a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, irmãos, pegamos diversos versículos para nós entendermos a importância que de fato foi a reforma. Cristo é o mais importante de todas as coisas. E os desvios da igreja estavam anulando 3 características de Cristo que fazem toda a diferença para a nossa vida hoje. O Cristo professor, que nos ensina a verdade, que veio para nos ensinar da verdade. O Cristo alertador, que nos avisa que existe sim um perigo no final da nossa jornada nessa terra. Existe sim. E a única forma de escapar dele é estando no próprio Cristo. E o Cristo perdoador, que somente ele, pelo seu sacrifício na cruz, tem poder para nos perdoar os pecados. Porque se nós não tivermos os nossos pecados perdoados por Cristo, nós pereceremos eternamente. Essas 3 características foram resgatadas de volta para a pregação da igreja, o que nós louvamos e agradecemos a Deus por ter levantado aqueles reformadores. Dia 31 de outubro, enquanto o mundo estará festejando Halloween ou coisas assim, nós vamos dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tão grande libertação. O Senhor nunca abandonou a sua igreja. E mesmo nesse período, grupos que eram perseguidos continuavam pregando a tua verdade, até que o Senhor levantou esses reformadores e hoje nós temos novamente a pregação completa de Cristo, com essas 3 características que foram omitidas. Louvado seja Deus por ter levantado os reformadores. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvar